Hoje o tema do nosso quadro de finanças foi um pedido da Patrícia, de Pindamonhangaba. Ela comentou que sempre assiste a gente, muito obrigada, e que gostaria que a gente falasse sobre amortização de parcelas durante um financiamento imobiliário. É pra já, Patrícia. Luciane Quedo já está aqui para responder todas as suas dúvidas, Patrícia, e a dos telespectadores também. Bom dia, Lu, tudo bom? Muito bom dia, Marcela. Bom dia, Patrícia. A gente fica super feliz, né, quando vem esses pedidos aqui de pauta. A gente sempre troca figurinha depois, né? Quando vocês mandam mensagem sugerindo algum tema, ainda que seja durante a semana, não na terça-feira, as meninas me passam e eu já encaminho para a Lu para que a gente possa trocar figurinhas sobre o tema para atender você, viu? A gente adora. Mandem sempre. Vamos começar então respondendo a dúvida que surgiu, Bora. Porque ela queria falar sobre amortização da dívida. Quando a gente faz um financiamento, aquela coisa é perder de vista, aí a gente não se dá conta na emoção de assinar o contrato, de finalmente conseguir o nosso apartamento, a nossa casa, enfim, que os juros parece que vão brotando. Né? A gente não se dá conta na empolgação. E depois a gente quer se livrar logo da dívida, mas tem que ter calma até para se livrar da dívida. Tem, mas o que acontece é que normalmente o financiamento imobiliário é aquele carnezão lá de 10, de 20, de 30 anos e que no momento que você faz, você tem uma realidade financeira que vai mudando ao longo do período e é normal, é da vida. O que acontece é que às vezes a situação ela vai para melhor, né? Ela melhora. E às vezes pode ser que seja o contrário, que a parcela que cabia no seu orçamento não cabe mais. Então vamos começar com o caso de quem assumiu uma parcela e de repente ela não cabe mais no seu bolso. Pode ser que alguém que compunha renda com você perdeu o emprego, que chegaram os filhos e aí tem lá, né, o custo do leite, da fralda, da escola. Nossa Senhora, e vai que vai. E vai que vai. Vai que vai. E aí não dá mais. Então a primeira possibilidade que você tem é de abaixar o valor da sua parcela mensal. Então você pode, por exemplo, para isso, quando você é um funcionário registrado, né, que é CLT e que tem ali o FGTS, você pode usar o FGTS para reduzir o valor da parcela. E isso pode trazer um alívio aí para suas contas mensais. Mas isso é a cada 2 anos, Lu? Ou todo ano pode fazer isso? Agora pode fazer todo ano, Mar. Tá. Então, todos os anos você pode pegar esse recurso e fazer ali a negociação para redução do valor e vai usar ali aquilo que você tiver acumulado durante aquele período. A outra possibilidade é para quem mudou para melhor, que a gente torce para que seja o caso da Patrícia e de outras pessoas que estão nos ouvindo. Isso é muito comum, porque às vezes quando a gente faz ali, é o começo de vida, a gente ainda ganha muito pouquinho, tá pensando em casar ou acabou de juntar as escovas de dentes. Aí a gente pode sim fazer uma amortização que diminua o prazo do seu financiamento. E aí aquele financiamento que às vezes é de 30 anos, ele pode ser reduzido para 3, para 4, para 5 anos. Aí nesse caso, você, por exemplo, poderia pegar o FGTS e ir pagando aquelas últimas parcelas, é isso? Que são as parcelas menores? Começa de trás para frente. Sim, na verdade, nunca pegar e você, por conta própria, pagar a próxima parcela do carnê. E isso vale para o financiamento imobiliário, financiamento do carro, aquele crédito pessoal. O ideal é sempre que você faça uma amortização. E isso hoje, para, por exemplo, o financiamento imobiliário, é muito simples de fazer pela internet, pelo aplicativo do banco. Lembrando que você também pode usar o recurso do seu FGTS para amortizar a dívida do seu financiamento imobiliário. A parcela do financiamento imobiliário, ela não tem só ali o valor da dívida mais os juros. Ela também tem, por exemplo, o seguro, às vezes é embutido uma taxa de administração. Então, também quando você elimina por prazo de tempo, elimina algumas parcelas, pode ser muito significativa a diferença do que você vai pagar lá no final. Por exemplo, se tem uma pessoa que está ali com as contas equilibradas, né? Mas agora está assistindo a gente e falou, oxa, não tinha me tocado que eu poderia pegar o meu FGTS e poderia usar esse dinheiro para abater do meu financiamento. Para essa pessoa, é mais vantajosa a escolha de pagar a parcela seguinte
ou pagar de trás para frente, pensando que ela está com dinheiro reservado para continuar pagando o financiamento. Só que ela não sabia dessa questão do FGTS, por exemplo. Sempre a amortização, que significa eliminar as últimas e reduzir o prazo do financiamento. Porque o dinheiro ele tem um valor diferente ao longo do tempo, que é o que a gente chama de trazer a valor presente, e aí já vai ter uma redução, e também vai diminuir o valor da sua dívida. E sabe quando você vai contratar um financiamento imobiliário, que eles te perguntam, você quer a tabela saque ou a tabela price? E na tabela price é sempre o mesmo valor, no saque é aquela que vai reduzindo as parcelas ao longo do tempo, que é o sistema de amortização constante. Então, quando você compra um imóvel e você fala, pode ser que eu queira liquidar antes do prazo, a saque vai te trazer um benefício maior, o desconto acaba sendo maior, porque você vai pagar menos juros no final das contas. O que é bem bacana, que é bem importante. Ô Lu, quando eu já ouvi muito dizer o seguinte, eu vou mudar de banco porque aquele banco me oferece uma taxa de juros menor no meu financiamento. Ficar migrando, pegar sua dívida e ficar aí jogando de banco em banco é uma estratégia inteligente ou você só vai acumulando dor de cabeça? Porque não é tão simples assim, agora tô a dívida para você e eu pago para você, agora eu não quero mais, agora eu quero esse. Não é tão simples assim, mas é possível. Sim, é muito possível, especialmente as pessoas que contratam a dívida num momento em que a taxa está bastante elevada, como é esse momento atual. A gente está no momento de taxas altas e já com uma indicação clara, uma sinalização do Copom que a taxa Selic vai ser reduzida. Na última reunião que foi na semana passada, a taxa básica de juros, a Selic, ela caiu de 13,75% ao ano para 13,25% ao ano. Então, isso deve ter um reflexo em todos os tipos de financiamentos e aí sim você pode fazer a portabilidade da sua dívida, transferir de um banco para o outro quando você tem aí uma taxa menor. Essa pode ser uma excelente estratégia. A gente só tem que se atentar que não dá para fazer isso o tempo inteiro, porque também chega num piso ali de taxa que é difícil romper e ter uma taxa menor, e também porque cada vez que você faz isso, a instituição financeira ela pode pedir para que você faça uma nova avaliação do imóvel e ela vai te cobrar por isso. Mas nesses momentos de baixa, mesmo considerando essa taxa de avaliação do imóvel, pode valer muito a pena. Quando a pessoa, por exemplo, ganha uma herança, que a gente já falou tanto sobre isso aqui, ou ganha algum dinheiro que não estava esperado, que não estava esperando, quando que ela pega esse dinheiro e quita a dívida imobiliária, a dívida do financiamento? Quando isso é inteligente fazer e quando isso não é inteligente fazer, é importante guardar esse dinheiro. Porque a nossa vontade é se livrar logo do financiamento. Aquele ciricutico. Ufa, é meu esse imóvel finalmente, não devo mais nada para o banco, esse imóvel finalmente é meu. Mas às vezes, você já falou isso uma vez para mim, né? Sim. Se aquela dívida do financiamento está cabendo no seu bolso, é importante você focar para sua reserva de emergência, para seus investimentos. O primeiro ponto é que a reserva de emergência ela tem que estar constituída. É muito normal as pessoas pegarem um dinheiro inesperado ou aí, a gente está se aproximando do final do ano, 13º salário, por exemplo, e quererem quitar aquela dívida que está financiada. Tudo que ganha vai tentando pagar o financiamento. E não deixa a reserva de emergência. Aí chega um dia como hoje, uma terça-feira, estoura o cano da cozinha, por exemplo, e aí você vai ter que corrigir aquele problema de imediato, você vai ter que emprestar dinheiro, vai pagar mais caro. Então, a reserva de emergência, ela sempre tem que estar constituída. O outro fator é que você comparar. Puxa, qual que é a taxa do meu financiamento? E tem muita gente que efetivou aí o financiamento durante a pandemia, por exemplo, em 2020, 2021, ou que tem um programa que é subsidiado pelo governo, E já mudou tanto de nome, mas tipo Minha Casa Minha Vida, que a taxa é muito baixa e menor do que a que você teria num investimento que a gente está no momento de taxas altas. Então, é importante você comparar. Puxa, eu tenho uma taxa baixinha e eu consigo aqui uma rentabilidade melhor nos meus investimentos. Então, você veja assim o que fica mais vantajoso, Quando que isso muda? Quando eu tenho uma idade mais avançada e de repente o meu seguro para o financiamento imobiliário ele é muito alto e quando a gente passa ali dos 65, fica muito alto porque é a última fase que a gente pode financiar o imóvel, então também é importante olhar isso. Mas via de regra, tá com aquela taxinha marota ali de 5%, de 6%, nesse momento pode não valer a pena quitar. Respira fundo e segura a emoção. Exatamente, segura o tchan.
Essa é velha, né? Entrega a idade. Eu já tô lembrando da coreografia, mas eu não vou fazer por motivos óbvios, né? Não é do nosso tempo, é depois. Antes a gente nem lembra. Ô Lu, ainda na questão do FGTS, quando, por exemplo, a gente às vezes vai consultar lá o saldo do FGTS e acha que tem uma bolada, e na verdade não tem uma grana tão alta assim. Mesmo que a grana que tiver lá no FGTS for baixa, você acha que é inteligente tirar aí quitando a dívida imobiliária ou não? Deixa lá no FGTS juntar o montante para aí você poder dar um dinheiro maior para quitar essa dívida? Sim. É de pouquinho em pouquinho ou deixa juntar? Mas o FGTS, ele rende 3% ao ano. Eu vou repetir, 3% ao ano. E eu não conheço aí taxas, é muito difícil que você tenha uma taxa de financiamento imobiliário que seja menor do que 3. Então, quando você olha lá que a taxa contratada lá no seu contrato é maior do que 3, e garanto aqui que talvez 99,9% das pessoas que estão com a gente vão ter essa taxa maior, vale a pena sim fazer essas amortizações. E quando a parcela está cabendo no seu bolso, desse jeitinho que a gente está falando, reduzindo o prazo, e faça isso recorrentemente, coloque lá na sua agenda para todo ano fazer isso, porque rende muito pouquinho. O FGTS ele rende pouco mesmo, porque ele tem o objetivo de financiar o sistema, né, de habitação. Então, a gente tem um dinheiro aí que acaba sendo mais barato, só o que eu tenho que me atentar. Quando eu uso meu FGTS, eu estou usando aquela reserva de emergência forçada para o caso de uma demissão. Então, se eu usei para bater o imóvel, eu tenho que garantir ali que no caso de uma demissão que possa comprometer bastante o meu orçamento, aquela reserva integral eu não vou ter. A multa, quando a gente é demitido sem justa causa, os 40%, né, que às vezes é surpreendido, lá acreditado na conta, lá os 40%, aquilo ali eu sigo tendo direito sobre todos os valores depositados, mas a reserva de emergência inteira eu não tenho mais, então é um ponto de atenção aqui. Você comentou sobre a gente está se aproximando do fim do ano, a gente está quase que no final de agosto, na metade de agosto, o ano está voando, daqui a pouco, de fato, vem 13º, vem um monte de conta. Então, assim, eu sei que não está dentro do nosso assunto, mas como você citou o 13º, para que a gente possa começar a se organizar, a gente não vai falar sobre isso aqui, mas já fica um alerta, para quem vai receber o 13º em breve, é importante segurar o tchan, segurar o 13º e pensar direito no que vai usar para não fazer aquilo por impulso, inclusive se organizar para ter a reserva de emergência e, quem sabe, já amortizar as dívidas do financiamento? Sim, mas é muito importante fazer aqui o que a gente chama, né, de planejamento do orçamento. Então, conseguir sair dessa dinâmica de que eu recebo, pago as dívidas e vejo no que vai o meu dinheiro. É se antecipar em relação ao meu fluxo de caixa. Então, é ideal que a gente já comece a desenhar, puxa, como serão aí as minhas despesas em janeiro, em fevereiro, e a gente está em agosto, hein, gente? A gente esse ano começou a falar disso antes, olha aqui, agosto. Então dá tempo de se organizar para, quem sabe, aí ter um verão de 2024 diferente. Ai, seria tão bom, né? Sem dívidas, na praia, delícia. Né? E a gente fala isso, parece um futuro tão distante de tanta gente, mas com organização, com planejamento e usando o seu dinheirinho aí com inteligência, do jeito que a Lu ensina a gente toda semana, isso vai chegar muito mais rápido do que você imagina. É por isso que a gente se antecipa aqui, para que as pessoas tenham planejamento. Você já falou isso desde o começo, tem mais de um ano falando. Exatamente. Sem organização, não adianta você ter informação e não colocar em prática. Exatamente. Né? Sem organização, você não vai chegar lá. A gente não consegue. E agora é um bom momento para, de repente, quem quiser dar aquela passadinha lá na arena, né, de verão da TV Tati, que deve chegar no verão. É verdade. Já pensou que legal se organizar desde já para passar aí alguns dias gostosos com a família? Isso também é planejamento. Com certeza, isso não tem preço. Lu, muito obrigada, viu, por mais essa dobradinha. Agradeço. Essa produção é danada. Ó, tá vendo? Não vou fazer. Gente, um beijo. Não dá. Beijo. Senão a gente acaba com a reputação. Não, que a gente já tá aqui, ó. Beijo, Lu. Tá bom que a gente é um jornal musical, mas tocar é o tchan. Gostei.